O meu bom dia a todos e a todas, meu querido amigo Jonas Donizete, prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Estou vendo aqui na plateia o seu antecessor, o Márcio França, a quem também saúdo. Queria saudar o nosso anfitrião, o Rodrigo Neves, que é prefeito de Niterói, essa cidade encantadora, né? Eu gostei muito de poder estar aqui, o astral é muito bom, parabéns. Eu quero saudar a dois correligionários e amigos, o Marcos Tesseroli, Marquinhos, que é prefeito de Piraquara, e o Beto Preto, que é prefeito da querida Apucarana, os dois do Paraná. Senhores deputados, prefeitos, imprensa, senhoras e senhores. Esse encontro, ele se dá num momento muito oportuno para nós discutirmos o país. E antes de nós passarmos a discutir o país, é importante que a gente tenha uma ideia muito clara do ambiente que nós estamos vivendo no instante. E uma pesquisa feita agora, ela acaba de ficar pronta, eu vou compartilhar alguns trechos dessa pesquisa com todos os senhores e senhoras para que nós possamos nos entender dentro deste processo. Em primeiro lugar, mostrou muito claramente que os cidadãos mostram-se exaustos, machucados e pouco confiantes em relação à perspectiva de algum cenário favorável, a curto ou médio prazo. Esse é um ponto do mau humor nacional. Quer dizer, esse é um ponto muito importante, ou seja, estão sem esperança. A esperança está visivelmente abalada, com desconfiança, medo e incertezas. Tem-se uma incompreensão sobre como superar o quadro de degradação generalizada, político, social, econômico, moral e institucional, com alguma garantia de acerto. Existe uma demanda pela identificação de caminhos que apontem para decisões seguras, acertadas e consistentes. Contudo, na atual conjuntura, há um vazio de lideranças que responda a essa demanda. Portanto, existe um vácuo de preenchimento de lideranças. Há uma convicção generalizada, e isso é importante para todos nós, que a classe política é a grande responsável pela situação precária em que o Brasil se encontra hoje. Os brasileiros se sentem abandonados à própria sorte, sem representantes reconhecidos, sem referências institucionais a quem recorrer em suas necessidades, enganados, extorquidos, desrespeitados e prejudicados por aqueles que foram eleitos com a missão de cuidar e proteger o interesse dos cidadãos. Essa é pesquisa qualitativa, é feita em grupos em todo o Brasil de classe A, B, C e D. O desemprego é um grande temor que ronda a população através de experiências pessoais e do entorno. Muitos declaram viver uma insegurança constante em relação ao dia seguinte profissional. Por isso que nós estamos patinando na tal retomada do desenvolvimento, do crescimento. Muito se fala, mas ele não acontece na prática. Nós continuamos andando de lado porque as pessoas estão com o freio de mão puxado. Estão muito desconfiadas. Portanto, nós vamos continuar andando de lado, infelizmente. Além disso, o brasileiro está impactado com o nível de envolvimento dos representantes do poder público em manobras ilícitas, a dimensão das cifras envolvidas, os mecanismos utilizados para encobrir a corrupção, a desfaçatez com que homens públicos se posicionam frente aos acontecimentos, tentando se safar de responsabilidades. Demonstram total falta de confiança nas lideranças do meio
independente de partido, de ideologia, de cargo ou longevidade da vida pública. Mostram-se frustrados e convictos da insignificância do cidadão nas preocupações da classe política. Diante desse cenário, conseguem vislumbrar de forma minimamente consistente, não conseguem, os desdobramentos. Eles não sabem como as coisas vão se desdobrar. Tem dúvida se já se chegou ao fundo do poço. O desejo fundamental, o ponto de partida para o novo momento possível é quanto a uma ampla reforma política que atue no sentido de cortar privilégios, coibir abusos, punir severamente os crimes de corrupção, criar procedimentos que garantam o funcionamento da máquina pública com ética e responsabilidade. Depois vem aquelas nuvens sobre o resumo do que é, eu pulo essa parte, e vamos diretamente a um ponto. O olhar sobre a classe empresarial brasileira. Foi observada uma nítida diferenciação entre a imagem construída sobre micro, pequenos e médios versus grandes empresários. Grandes empresas e os grandes grupos empresariais, segundo a população, são coniventes com os esquemas de corrupção vigentes, sobretudo depois das revelações trazidas à tona pela Operação Lava Jato. A proximidade com o poder público é hoje vista como oportunidade de promiscuidade e como uma simbiose entre os governos e os grandes empresários em benefício de ambas as partes, e não do país e da população. Recebem favorecimentos diferenciados como isenções de tributação, têm poder de influenciar decisões governamentais em benefício de seus negócios. Encontram facilidades no acesso a verbas públicas por meio de licitações, muitas vezes fraudulentas, indicações e informações privilegiadas. É impressionante a absorção da população sobre toda esta parte do acontecimento e dessa promiscuidade de relação entre poder público e a grande empresa. Por outro lado, como é que eles olham o universo dos pequenos? Primeiro, são identificados como aqueles que verdadeiramente carregam o país nas costas, que se esforçam e se comprometem de forma visceral com o sucesso de seus empreendimentos. Atuam sem contar com qualquer tipo de facilitação, isenção ou proteção por parte do poder público. São desafiados por conjunturas desfavoráveis, por carga tributária pesada e, muitas vezes, pela falta de recursos. São vistos como mais humanos, mais preocupados em valorizar seus funcionários e formar parcerias que garantam a competência e a sobrevivência do negócio. A população sente-se mais próxima, identificada e acolhida pelos micro e pequenos e médios, pelos quais demonstram especial reconhecimento. Portanto, há um reconhecimento muito grande da população sobre esse universo do mundo dos pequenos. Mas não é à toa. Não é à toa porque esse fato é importante. De 2007, desde que foi feito o Super Simples, até 2017, as micro e pequenas empresas geraram 11 milhões e 90 mil novos empregos. E as médias e grandes, 1.395.000 desempregos. O grande hoje desemprega. E por que ele desemprega? Porque ele tem acesso a financiamento para poder investir em modernização de tecnologia que substitui a mão de obra, e quem está segurando toda a geração de emprego agora é o pequeno. E vocês em seus municípios sabem disso, porque 98% do universo empresarial é constituído pelos pequenos. Mas as nossas políticas centralistas não olham isso, elas olham só os grandes, e hoje nós estamos dominados pela banca. Aliás, todos os economistas ficaram ricos, ganharam dinheiro e não com trabalho. Portanto, hoje tem uma especialização em fazer fortuna dentro da especulação do mercado financeiro,
que gerou esta barbaridade que nós temos da maior concentração bancária do mundo, porque o dinheiro é captado na base e não volta na mesma proporção. Nós temos uma história desde 79 ligada a esse segmento e participamos muito fortemente nas políticas públicas voltadas a esse setor. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos 27,1 milhões de empreendedores que trabalham por conta própria no Brasil, na formalidade ou na informalidade, que eu chamo de batalhadores, que junto com seus funcionários, eles correspondem a 45 milhões. E se vocês me perguntam qual o relacionamento do funcionário do pequeno na pequena empresa, é totalmente ligado. Um é dependente do outro. Não existe essa história de luta de classe, não entra acordo coletivo, não entra sindicato. Aliás, o PT, através da Fundação Perseu Abramo, fez uma pesquisa de profundidade na periferia de São Paulo, para saber qual era a visão da periferia a respeito das lutas de classe, e que perderam a eleição e não estavam entendendo por que perderam a eleição naqueles redutos. E a resposta foi contundente. Não, o patrão com quem eu trabalho, ele dá um duro danado para manter o meu emprego. Aliás, a pequena empresa é aquela que mais segura o emprego, porque ela depende muito. Às vezes ela tem 4 funcionários, se perde um, perdeu 25% da força de produção. Portanto, ele é o último a pensar em dispensar, ele segura, ele retém. E o resultado da pesquisa foi esse. Não, meu patrão não é meu inimigo, não. Ele é meu aliado. Inimigo é o Estado, que tira dinheiro do nosso bolso e não nos dá educação, não nos dá saúde, não nos dá justiça, não nos dá segurança. Ou seja, a opinião de povo pobre da periferia. Portanto, esse é um ponto que nós devemos prestar muita atenção na força dos batalhadores dentro desse processo. Por isso, meu caro Jonas, como presidente da nossa Frente Nacional de Prefeitos, prestamos muita atenção na carta aos presidenciáveis. E ali tem pontos, vários pontos, mas um só diagnóstico, que é o centralismo no qual nós vivemos. E se nós não quebrarmos o centralismo, nós não vamos resolver nenhum problema. E por onde se quebra esse centralismo? Através da reforma política. Todo mundo fala, mas a reforma tributária é fundamental para distribuir recursos. Não. Em primeiro lugar, tem a reforma política. Porque a grande crise no Brasil é o distanciamento entre representantes e representados. Se olharmos o movimento mais autêntico que aconteceu no nosso país, foi o de 2013. Aquilo foi de combustão espontânea. E qual foi o resumo? Vocês não nos representam. Há um divórcio entre nação e Estado. Se nós não conectarmos, nós não vamos ter condição de solução. E eu tenho uma proposta radical, que já defendo há muito tempo, desde a fundação do nosso partido. Sou a favor da convocação de um plebiscito para convocar uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer a reforma do sistema político e a introdução do voto distrital. Sem ele, nós não vamos reverter o processo do centralismo. Eu vou até o radical puro, o voto radical, o voto distrital puro. Por quê? Eu defendo a ideia da eleição majoritária para representantes, até em 2 turnos, para que ele seja amarrado mesmo à base. Alguém vai dizer, mas
isso daí é uma questão de transformar a Câmara Federal numa Câmara de Vereadores. Não. São representantes autênticos da base. Isso é menosprezar o papel do município. Mas o segundo ponto, o mais importante, é que ele, ali, como representante, tem o Senado para poder compensar eventuais excessos. Ele estaria efetivamente vinculado. Quando a gente fala, todo mundo vem contra. Mas, gente, vocês que são prefeitos e são da base, têm que radicalizar nessa posição para poder reverter e fazer a grande reforma sequencial que nós precisamos fazer, que é a reforma que não é a tributária, em primeiro lugar, é a reforma fiscal. E o que é a reforma fiscal? São as atribuições entre União, Estado e município. É o princípio da subsidiariedade dos poderes. Tudo que o município puder fazer melhor, que os estados e a União não façam. Tudo que o Estado puder fazer melhor, que nem o município e nem a União o façam. Tudo que a União puder fazer melhor, que nem o Estado e nem o município o façam, e tudo que o cidadão e a sociedade organizada puderem fazer melhor, que nem a União, que nem o Estado e nem o município o faça, e, por favor, não atrapalhe quem queira fazer. Simplifica a vida do país. Solte os empreendedores, porque eles são responsáveis pela política de geração de emprego e renda. Não é o Estado responsável pela política de emprego e renda. É o trabalho do cidadão. Então, nós temos que ter uma desburocratização massificada, que é a nossa bandeira, a nossa luta hoje dentro do SEBRAE, ajudando os municípios dentro desse processo de simplificação. Essa é a ideia bem ampla daquilo que a gente quer. Aí vocês perguntam, tudo bem, está tudo bem distribuído, mas qual é o papel do Estado? O povo quer Estado, viu? Não pensa que esse negócio de Estado mínimo pega bem para o povo, não. Ele quer um Estado forte, mas o Estado que venha ao encontro da demanda dele. E a demanda maior se chama igualdade de oportunidade, que é educação, que é saúde. A segunda demanda, a garantia dos direitos do cidadão, que é a justiça e a segurança. E, por último, a infraestrutura básica na promoção do desenvolvimento. Nós temos que reenquadrar o papel do Estado nos seus 3 níveis de função e de atuação, e aqui a Carta fala muito claramente da educação e da saúde. Os recursos públicos têm que estar voltados prioritariamente para esses 4 pontos, para atender a necessidade do cidadão. O resto, o cidadão sabe como fazer se ele tiver bom acesso à educação, bom acesso à saúde, uma justiça que funcione e uma segurança que venha ao encontro daquilo que pensa o cidadão. Eu tenho mais algumas coisas para colocar, que são coisas que eu não me conformo, sobre segurança. Nós tivemos aí uma política muito dura de combate ao trabalho infantil. Eu concordo, é lógico que nós temos que combater o trabalho infantil. Mas quando você chega na adolescência, já não é mais infantil. E nós tínhamos a lei que falava que é proibido todo e qualquer trabalho a menores de 14 anos. A Constituição foi mudada. Aliás, como constituinte, nós botamos 14 anos. Aí, posteriormente, passaram para 16 anos, com aprendiz a partir dos 14 anos. Mas fizeram uma legislação do aprendiz para as grandes empresas. E as grandes empresas representam só 2% do universo empresarial. Esqueceram da microempresa como a grande escola do trabalho, para o menino ou a menina começar a sua vida dentro do ambiente familiar e não no ambiente impessoal das grandes empresas. E aí nós deixamos esses menores na mão do crime organizado.
Hoje, dentro das comunidades, você não tem a geração, e o maior índice de desemprego é em cima dessa geração. E eu tenho a coragem de dizer sim, que nós temos que ter uma legislação agora diferenciada para o menor a partir dos 14 anos, trabalhando na micro e na pequena empresa. Isso vale para dentro da favela, porque nós também hoje estamos legalizando o trabalho das empresas dentro da favela, porque a atividade empresarial na favela é feérica. Nós estamos fazendo esse trabalho aqui junto com o SEBRAE, no Rio de Janeiro, porque antes você não podia ter uma empresa regularizada num imóvel irregular. Nós mudamos a lei. A lei diz, você pode ter uma empresa regular, mesmo num imóvel irregular. Portanto, a atividade econômica dentro da favela, ela pode ser totalmente legalizada, como já estamos conseguindo fazer a legalização com o MEI, que é a proposta que eu levei ao presidente Lula em 2003, e que saiu em 2008, e que hoje já tem 8 milhões de pessoas formalizadas nesta modalidade. E nós temos aí que legalizar 1 milhão por ano daqui para frente. Temos trabalhado muito com os prefeitos sobre esse tipo de legalização. Portanto, minha gente, quero dizer a todos vocês que eu tenho muita esperança, porque a crise que se abateu, nós não podemos desperdiçar. Uma crise é muito dolorida para o povo para ser desperdiçada. E nós, como classe política, devemos dar um exemplo, não na defesa, mas no ataque aos problemas que temos pela frente. Eu acredito no país, acredito na força da livre iniciativa e acredito na força de um Estado bem administrado, justo para com o cidadão e que honre o imposto que o cidadão paga. Aliás, eu fui o autor da emenda constitucional, além da 179, que criou o tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, de que o cidadão tem que ser comunicado dos tributos que ele paga nos bens e serviços consumidos. Fizemos um grande trabalho. Criamos um impostômetro em São Paulo para poder conscientizar a população a respeito da carga tributária. E hoje, toda nota fiscal tem no seu rodapé, graças a um projeto de lei que lideramos, o valor do imposto pago, mas ninguém promove. E está na hora de começar a promover. Cidadão, olhe o imposto que você está pagando. Você tem o direito de exigir, porque o brasileiro tem complexo de súdito e não de cidadão. O que é o súdito? É aquele que não reclama do rei, porque o rei é bom. O rei me dá educação de graça, o rei me dá saúde de graça, a justiça é de graça, a segurança é de graça. É de graça coisa nenhuma. Nós pagamos e pagamos muito dentro do nosso consumo. É importante ter essa consciência. Pago, logo exijo, que é o conceito do cidadão. O cidadão que tem direitos. Dar força a esses direitos do cidadão. E isso começa dentro do município, que é a miniatura da pátria. Eu me sinto muito feliz de participar deste grande momento. Muito obrigado.